Olá todo mundo, eu sou o Emanuel, sejam muito bem-vindos. E no vídeo de hoje eu trouxe para vocês um assunto que tem me feito quebrar a cabeça já há algum tempo, um assunto que é o seguinte: teorias fundamentais que se contradizem. O que são essas teorias fundamentais? Existem duas teorias principais que regem as leis do universo, tanto do universo macro, do gigante, e do mundo micro, que são as partículas, o universo quântico. Mas qual é o problema? No mundo macro existe a teoria da relatividade geral. Como essa teoria funciona? A teoria da relatividade geral, ela explica a gravidade como a curvatura do espaço-tempo. E ela funciona muito bem em escalas cósmicas, como planetas, estrelas, galáxias e buracos negros. Já a teoria da mecânica quântica, ela explica o comportamento de partículas subatômicas, baseadas em probabilidades, superposição e incerteza. Mas quem criou cada uma dessas leis? Na teoria da relatividade geral, ela foi criada por Albert Einstein em 1915. A mecânica quântica foram décadas de desenvolvimento. A partir de 1920, começou com Planck, com Bohr, com Heisenberg, Schrödinger e etc. Mas qual é o problema dessas duas teorias? O problema dessas duas teorias é que elas regem o mesmo universo, mas elas se contradizem. Elas trabalham dentro do mesmo universo, elas regem as leis da nossa existência, mas elas, ao mesmo tempo, se contradizem. Tudo na realidade é feito de partículas, de prótons e nêutrons. Só que tudo na nossa realidade também obedece à teoria da relatividade geral, a teoria do espaço-tempo. A gravidade influencia no espaço, que também influencia no tempo. Só que, ao mesmo tempo que essas duas coexistem, elas também se contradizem. Vocês estão me entendendo? O que está acontecendo aqui? O problema que a gente tem aqui? A conclusão que eu cheguei é que, na verdade, quanto mais eu sei, menos eu sei sobre como o universo funciona de fato. Especialmente na física da mecânica quântica. Quanto mais eu sei, mais dúvida eu tenho. E mais eu percebo o quanto eu sou um ignorante. Mais eu percebo que tudo isso, na verdade, é só a ponta do iceberg. Vocês estão me entendendo? Na teoria da relatividade geral, todo objeto que tem massa influencia no espaço-tempo. E, fisicamente, a velocidade da luz, ela é o limite da física. Porque, segundo a teoria da relatividade geral, todos os objetos têm uma energia que influencia no espaço-tempo. Só que o que acontece? Na teoria da mecânica quântica, que é a segunda teoria principal que rege o nosso universo, ela é probabilística. As partículas, elas podem estar em vários lugares ao mesmo tempo, elas podem ser observadas, ter um tipo de comportamento tanto antes quanto depois da observação científica. Porque antes de você observar, ela pode ter um estado, mas assim que você observa, não observar literalmente, mas assim que você influencia elas, ela vai ter outro estado completamente diferente. Só que são partículas da mesma matéria. Mas pelo que eu entendi, a teoria da relatividade geral, ela é certa. Ela é uma certeza lógica de que, tipo assim, vai acontecer isso se você fizer isso. Só que na teoria da mecânica quântica, não é assim. O universo micro não funciona desse jeito. Só que tudo isso compõe o nosso universo. Vocês estão me entendendo? Essa é a problemática de tudo. Essa é a problemática dessas duas. Todas elas compõem o mesmo universo, mas a gente não sabe o que está acontecendo, o que tem ali no meio. Tipo assim, aqui está a mecânica quântica e aqui está a teoria da relatividade. As duas funcionam. Só que existe um vácuo aqui no meio que faz com que essas duas não se encontrem. E esse é o problema. Eu anotei aqui, eu tô lendo no notebook para mostrar para vocês, porque eu não conseguiria desenvolver esse roteiro só de cabeça. Então, para ter um diálogo melhor com vocês, para conseguir desenvolver começo e meio fim, essa minha retórica, eu precisei anotar. O conflito é o seguinte: como uma partícula em dois lugares ao mesmo tempo deforma o espaço-tempo? Isso gera uma superposição de geometrias, algo que a relatividade não aceita. O que isso quer dizer? Vamos lá. Segundo a teoria da relatividade, toda matéria, toda partícula, tudo que tem massa deforma o espaço-tempo de algum jeito. Vocês me entendem? Quanto mais massa, mais ele deforma o espaço-tempo. Maior a gravidade em volta desse objeto. E tudo que tem massa, desde partículas até objetos gigantes, eles deformam o espaço-tempo.
Só que, na teoria da relatividade geral, as partículas elas podem estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. A mesma partícula ela pode existir e não existir ali, como no experimento do gato de Schrödinger. Existe esse experimento em que dentro de uma caixa, antes dele ser observado, o gato pode estar vivo ou morto. Uma partícula ela pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, ela pode existir em mais de um estado ao mesmo tempo, com mais de uma carga ao mesmo tempo. Eu acredito que seja mais ou menos isso. Existem exemplos práticos, como buracos negros. Nem a teoria da relatividade e nem a teoria da mecânica quântica explica o que acontece dentro de um buraco negro em relação à informação, o paradoxo da informação. Porque depois que o buraco negro evapora, toda a informação que ele tinha ali dentro, ela se perde. Também tem Big Bang, a singularidade inicial. Nem a teoria da relatividade, nem a mecânica quântica explica o que causou o Big Bang, o que tinha antes dele. O ato de medir já muda o resultado. Na mecânica quântica, só o ato de você medir uma partícula já muda o resultado do que ela vai ser. Se você causar uma reação e você medir, a mesma partícula era de um jeito antes de você medir. Só você observar ela já era de um jeito. Só que se você causar uma reação e não medir o que aconteceu nessa partícula após a reação, ela também tem outro resultado. No mundo quântico, as coisas não têm um estado definido até serem medidas. Quando você mede, ela tem um estado definido, mas antes de você medir, ela não tinha um estado definido. Medir é igual interagir, forçar uma escolha. Antes disso, tudo é probabilidade e possibilidades. Então, eu trouxe para vocês aqui algumas teorias que poderiam explicar por que isso acontece. Alguns cientistas, eles explicar o porquê que existe esse vácuo de informação entre a teoria da relatividade e a teoria da física quântica. Por que as duas elas coexistem no mesmo universo, mas elas não se tocam? Não existe um porquê de elas se contradizerem e ao mesmo tempo estarem certas dentro da nossa realidade. Existe a teoria das cordas e existe a relatividade quântica. Na teoria das cordas, as partículas elas são formadas por cordas que trabalham na realidade como se fossem uma onda, sabe? Uma parada mais ou menos assim. E olha só, a minha conclusão é o seguinte: na verdade, nós não sabemos do que de fato o universo é feito. Talvez algum dia a humanidade consiga criar uma teoria de tudo. Talvez a humanidade, talvez os cientistas e a raça humana consiga criar uma teoria muito lá no futuro, ou talvez até muito rápido, mas lá no futuro a humanidade talvez consiga criar uma teoria de tudo, uma teoria da relatividade quântica, uma teoria que unifique essas duas, que unifique todas as teorias e consiga explicar pra gente do que o universo é feito. Talvez com essa teoria de tudo a gente consiga descobrir o que acontece dentro do centro de um buraco negro. Talvez a gente consiga descobrir a fórmula para um buraco de minhoca. Talvez a gente consiga descobrir com a teoria de tudo a fórmula para viajar no tempo. Esse tipo de coisa que pra nós no momento é impossível. Talvez no futuro a gente consiga com a teoria de tudo descobrir como funciona o universo, como foi que surgiu o Big Bang, da onde ele veio, o que tinha antes, se é que existia um antes. E depois que a gente conseguir descobrir de forma matemática, através de cálculos, a teoria de tudo, vai existir outro problema que eu acho que é maior do que o primeiro, que é conseguir provar de forma científica, dentro de um laboratório, a teoria de tudo. O que está por trás dos prótons e dos nêutrons, o que forma as partículas, como as partículas surgem no universo e o que acontece dentro de um buraco negro e o que gerou o Big Bang. E a gente conseguir provar isso de forma física, de forma real e ainda conseguir repetir, conseguir manipular quantas vezes a gente quiser. Eu acho que essa é a maior problemática da humanidade, é a gente descobrir o que de fato compõe a nossa realidade. O que está acontecendo aqui? Por que o nosso universo ele é feito desse jeito? São muitas perguntas e quanto mais você pergunta, mais perguntas aparecem. E quando você consegue solucionar uma, outras 30 aparecem no lugar. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Espero que você tenha gostado muito desse tipo de conteúdo. E é isso aí, muito obrigado. E se você gostou desse vídeo, dá like, se inscreve no canal e até a próxima.